Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte e internauta que nos acompanha nesta manhã de terça-feira, 28 de outubro. Por ser uma terça-feira, vamos começar juntos pedindo a intercessão e a proteção do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Celebramos hoje a festa de São Simão e São Judas Tadeu, dois apóstolos do Senhor que nos ensinam o valor da comunhão eclesial. Eles pertencem ao grupo dos 12, o número que simboliza a totalidade do povo de Deus. Cada apóstolo, com suas diferenças e dons, foi escolhido para ser uma pedra viva do edifício espiritual da igreja. Assim, a igreja nasce, não da vontade humana, mas por direito divino, do chamado de Cristo e da ação do Espírito Santo. São Simão, chamado Zelota, recorda-nos o zelo pela santidade e pela fidelidade à lei de Deus. São Judas, por sua vez, é lembrado como o apóstolo da esperança. Nas causas difíceis, quando que pela fé firme, pela caridade ardente, manteve-se fiel até o fim. Ambos expressam de modo diferente o mesmo ideal, o de estar unidos a Cristo e à sua Santa Igreja. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja e reformadora do Carmelo, insistia que o caminho espiritual autêntico só é verdadeiro quando vivido em obediência à Igreja. E ela dizia com propriedade: por mais altas que sejam as graças, se não houver submissão à Igreja, há engano e perdição. E nós sabemos disso. Tudo vem a nós pela Igreja, inclusive os sacramentos. Deus age na nossa vida, comunica em nossas vidas através da sua Santa Igreja. Santa Teresa sabia que o Espírito Santo nunca conduz uma alma contra o corpo místico de Cristo, mas sempre em comunhão com Ele. Por isso, para ela, o verdadeiro sinal da união com Deus era a humilde obediência eclesial, a obediência à Igreja. Assim como os apóstolos permaneceram juntos, mesmo diante das provações e das diferenças, também cada cristão deve permanecer unido ao sucessor de Pedro, hoje o Papa Leão XIV, aos bispos e à comunidade de fé onde foi plantado. É assim a nossa vida. Aqui em Formosa, a nossa diocese, então, os padres, o povo de Deus, nas comunidades, nas paróquias, que são também comunidades de comunidades, mantém esta unidade juntamente com o bispo e com o Papa, para que a verdade de Jesus seja anunciada completamente e não aos pedaços. Nós precisamos da Igreja. E a gente tem que ter paciência porque muitas vezes os filhos da Igreja não são tão bons. Nós, filhos da Igreja, e que estamos à frente do rebanho, nem sempre nós temos a santidade necessária que Deus quer de nós. Assim, Santa Teresa ela vai nos ensinar, como grande doutora mística e santa,
que a comunhão é expressão de caridade. Ninguém caminha sozinho para o céu. Quando a igreja reza, celebra e serve unida, torna-se um reflexo da Santíssima Trindade. Já nos ensinava São João Crisóstomo. E dizia ele: nada agrada tanto a Deus como ver os irmãos unidos no mesmo amor. Nós podemos ter as diferenças. As pessoas às vezes perguntam como que é o relacionamento dos bispos. É muito cordial, muito fraterno, muito humano. Os bispos têm uma amizade uns com os outros, têm um respeito. Tem bispo que pensa de um jeito ou de outro, mas no fundo todos os corações estão ligados à obediência à igreja. A igreja não pode ser como um partido político, como uma associação, onde cada um quer fazer o seu império. Não, a igreja é o império de Cristo. E todos nós unidos devemos ajudar essa graça a acontecer. Essa unidade, porém, ela exige conversão. É fácil romper a comunhão por orgulho, ressentimento ou ideologias. Mas a festa de hoje recorda que a fé apostólica é o vínculo da unidade da nossa igreja. Crer como os apóstolos, viver como os apóstolos e amar como os apóstolos. Santa Teresa d'Ávila compreendia isso profundamente. A comunhão eclesial para ela era o sinal de que a alma havia saído das ilusões, do eu, para mergulhar na realidade de Deus. E ela escreve no Caminho de Perfeição, essa obra tão bonita, a seguinte frase: quem se separa da igreja, ainda que reza muito, já não está em oração verdadeira. A importância da nossa unidade com a Santa Igreja de Cristo. A igreja que hoje é conduzida pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, e todos os bispos em comunhão com ele. Essa consciência eclesial é um antídoto contra o individualismo religioso, que cresce em nossos tempos. A obediência, longe de ser um peso, é a liberdade do amor. É colocar-se nas mãos da igreja como uma criança nas mãos da mãe. Assim viveram Simão e Judas, pregando o evangelho até o martírio. Um em terras da Pérsia, outro na Síria, selando com sangue a mesma fidelidade à comunhão apostólica. Nesse dia, meu dileto e amado ouvinte e internauta, somos chamados a reavivar nosso amor pela igreja. Quando nós celebramos a memória, uma festa de um apóstolo da igreja, nós devemos renovar o nosso amor à Santa Igreja. E mais do que isso, rezar por seus pastores e a viver com espírito de unidade e serviço. A comunhão é o perfume da santidade. Uma igreja dividida perde o brilho do Evangelho, mas uma igreja unida, mesmo pobre, irradia a presença do ressuscitado, que nós celebramos sempre aos domingos. Portanto, fica para nós essa meditação humilde de terça-feira sobre a nossa Santa Igreja, que vem dos apóstolos, e a importância de cada um de nós, eu e você, rezarmos pela unidade da igreja, rezar pelo Papa, rezar pelos nossos bispos, pedindo essa graça de uma igreja que seja a imagem, como faziam os padres da igreja, da túnica inconsulta de Cristo, que não pode ser dividida, que não pode ser triturada, que não pode ser rasgada. Essa grande túnica é a Igreja de Cristo, na qual nós estamos por graça do batismo, e dela nunca queremos sair, porque é a igreja que nos prepara
desde a nossa concepção, quando a nossa mãe recebe aquela bênção da gestação, até o declínio final, a igreja nos acompanha. Isso é muito bonito. Daí nós podemos afirmar com grande propriedade como é bonito, como é bom ser católico. O Santo Evangelho da liturgia de hoje é de Lucas 6, 12, 19. Mostra Jesus passando a noite em oração, antes de escolher os 12 apóstolos. Esse detalhe revela que a missão da igreja nasce da oração. A comunhão eclesial não é apenas uma estrutura humana, é fruto do Espírito Santo, discernido na intimidade com o Pai. Depois da oração, Jesus chama os apóstolos e desce com eles para encontrar a multidão. Assim também a vida da nossa Santa Igreja Católica. Ela nasce do alto, mas caminha no meio do povo. A comunhão entre os discípulos é o elo que une o céu e a terra. Ali no monte, a igreja recebe sua identidade. Na planície, ela exerce sua missão. E o texto conclui com estas palavras de Jesus. Toda a multidão procurava tocá-lo, porque saía dele uma força que curava a todos. Meu querido ouvinte e internauta, essa força é a graça que flui da comunhão. Onde há unidade, o Espírito age. Onde há divisão, a graça se dispersa. Daí que nós nunca podemos concordar com as divisões na igreja. E muito importante que cada um seja promotor desta unidade na igreja. Eu não posso querer fazer a igreja do meu jeito. A gente precisa ter essa obediência, essa tranquilidade de não perder o vínculo da comunhão, que ele é um vínculo de paz. São Simão e São Judas nos recordam que ser igreja é estar junto em Cristo, sustentados pela oração e pela fidelidade do Evangelho. Portanto, vamos aprender isso. Cada um é arauto da promoção da unidade no corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja Católica. Mesmo que nós temos nossas diferenças entre os bispos, entre os padres, nas nossas comunidades, mas o altar, a Eucaristia, é o ponto central da nossa unidade na Santa Igreja de Cristo. Concluo o nosso programa pedindo uma bênção especial para você, que hoje está passando por suas dificuldades e pedindo uma graça muito especial a Deus, para sua família, para o seu trabalho. Vamos pedir a intercessão desses grandes apóstolos, São Simão e São Judas, que eles nos ajudem a viver essa graça da unidade no corpo místico de Cristo. Abençoa, Senhor, o ouvinte, o internauta que nos acompanha e que passa por dificuldades e desafios, tristezas, angústias, medo, desespero. Que todas essas realidades caiam por terra na sua vida e que a graça de Deus te acompanhe sobeja e abundantemente. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos de guarda e dos santos apóstolos Simão e São Judas Tadeu, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, prezado ouvinte. O Senhor te abençoe, te guarde sempre. Tenha um bom dia.